Olá, minha gente! Tem vários dias que eu tô sem gravar, tava sentindo uma falta e me cobrando, sempre me cobrando. Tenho que fazer, tenho que gravar. Porque quando eu termino uma gravação, eu troco aqui já de uma vez a próxima, porque eu já vou mentalizando, já vou pensando nela, entendeu? Então eu já fico com o meu Novo Testamento aberto em cima da minha mesa de trabalho de artesanato e eu vou dando uma olhadinha para eu ir tendo as ideias, né? Até mesmo as intuições. Então, estou com muita vontade de saber como que vocês estão. Principalmente aqui na nossa região de Juiz de Fora, que frio que tá fazendo, né? Vocês notarem, eu tô com o lábio todo roxo, porque tá queimado, queimou mesmo. Quanto tempo eu não queimava os lábios? Quando eu era jovem eu tinha muito isso. Depois fui melhorando. Isso foi acabando, a gente vai envelhecendo, a pele vai ficando mais grossa, né? Mas olha, essa semana pra cá, que friaca que tá aqui. Então, assim, eu tô toda assim, queimada, com a pele repuxando, parecendo elástico. Vamos à nossa parábola. Hoje é uma parábola. E é muito bonitinha, que ela é pequenininha, 5 versículos. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. E ela é do versículo 28 até o 32. São 5 versículos só, é pequenininha. E o título dela é lindo. Parábola dos dois filhos, que Jesus conta. Muito interessante. E Jesus começa essa parábola, e Jesus é fantástico, cada uma ele começa de um jeito, para poder assim nos motivar, né? Não contar igual os contos de fadas, que era uma vez, né? Então a gente já fica achando até enfadonho ficar repetindo. Olha como que ele faz. Uma frase curtinha, ele está fazendo uma pergunta para nós. Mas que vos parece? O que vocês acham do que eu vou contar aqui agora? Pensa bem. O que você vai buscar dentro de você para entender a história que eu vou contar? Presta atenção. Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Que homem é esse? Qualquer um de nós, mas também pode ser Jesus. O que é uma vinha? É uma plantação de uva. Então, esse homem tinha uma plantação e ele chama o filho, primeiro filho, e diz para ele: vai trabalhar na minha vinha hoje. Qualquer um de nós pode fazer isso. Você pode me ajudar? Você pode trabalhar na minha vinha? Você pode trabalhar no meu campo hoje? Você pode me ajudar numa assistência? Você pode me ajudar numa visita a um hospital, a um doente? Você pode me ajudar a aplicar um passe? Você pode me ajudar na costura para a gente fazer um enxovalzinho para recém-nascido, para agasalhar os bebezinhos? Você pode me ajudar a organizar a biblioteca lá da igreja, do centro? Quanta coisa, né, que a gente pode recorrer às pessoas, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Não. É muito difícil, a gente está sempre precisando da ajuda de alguém. Então esse homem, né, esse dono da vinha, esse responsável pela vinha, ele chama o primeiro filho. Vai trabalhar hoje na minha vinha, eu preciso de você. Ele, porém, respondendo, disse: não quero, não quero. Quantas vezes acontece com a gente, né? Você chama a pessoa, você vê aquela pessoa, ela é apta para fazer aquele tipo de trabalho, você fala: vou chamar fulano, vou recorrer a ciclano para me ajudar. E a pessoa fala: não quero, não vou, estou ocupado, né? Eu tenho muitos afazeres, eu tenho meu lazer, eu tenho que sair, eu tenho que ver o jogo, eu tenho que ver minha novela. Não quero, eu não quero. Ou então
Pode ser mesmo que ele diz, eu não quero, porque eu não tenho vontade. Não quero. Olha só que interessante. Mas depois, arrependendo-se, ele foi. Quantas vezes acontece, né? A pessoa te pega de surpresa, ela fala, não vou, não quero, mas ela aparece e te ajuda. E às vezes ela dá uma ajuda muito grande, né? No versículo 3, ele vai dizer o seguinte: e dirigindo-se ao segundo filho, aqui ele falou que não queria, aí ele se dirige ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, ou seja, filho, vai trabalhar na minha vinha? Para esse segundo filho. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, pode deixar que eu vou. Mas não foi. Confuso, né, gente? Deu para entender? O primeiro filho diz, não vou, não quero, mas foi. O segundo disse, vou, pode deixar que eu vou, mas não foi. Quantas vezes a gente recruta uma pessoa ou um grupo de pessoas para nos ajudar no empreendimento, evangelização de uma criança, cantar num coral, fazer palestra. Quantas vezes, né? Por falar em fazer palestra, eu tô até lembrando da Celuz. Celuz é aquela casinha que eu montei lá no bairro Nova Califórnia, uma casinha que eu chamava de casinha da roça. Um lugar lindo, cheio de árvores em volta, muito verde, um lugar muito simples, do jeito que eu gostava e gosto. Eu já contei isso para vocês. E a gente tinha reunião pública com palestras 2 vezes por semana. A gente fazia na quarta-feira à tarde e na quinta-feira à tarde e fazia no domingo pela manhã. Gente, mas domingo ficava lotado. Primeiro, porque as pessoas têm mais disponibilidade. E segundo, porque realmente é agradável sair de casa domingo de manhã. A gente tem muito aquele resquício, né? Aquela memória atávica da missa de domingo, né? Então, ficava lotado o salãozinho. Tinha dia que os bancos nem davam, eu passava apertada de pedir as pessoas para apertar. Era banco, que a gente tinha lá, aqueles bancos compridos. E eu gostava de diversificar os oradores. E chamava muitos os oradores daqui de Juiz de Fora e também aqui da região, nessas cidadezinhas aqui por perto. E aqui em Juiz de Fora tem um orador muito, muito, muito importante, que todo mundo gosta muito dele. E eu casquei a minha cara e liguei para ele. Relutei, mas eu liguei. Ele falou, Regina, eu estava achando que você não ia me chamar. Eu sou doido para conhecer a casa. Eu ouço muito falar da Celuz. Eu quero sim. Eu falei, fulano, eu não vou aqui dizer o nome, né, gente? Fulano, eu não te chamei porque você é um orador muito importante. A nossa casinha é tão simplesinha, tão pequenininha. Ele falou, para com isso, Regina. Eu falo em qualquer lugar e eu sempre quis ir falar lá na Celuz. Pode deixar que eu vou. E eu tinha o costume de, além de marcar a palestra, quando chegava 2, 3 dias antes do dia, eu ligava ou para algum familiar, ou para a secretária, para qualquer pessoa que atendesse, ou para o próprio orador, e lembrava, olha, só a palestra, né? É domingo agora e tal. Vocês acreditam que ele não foi? Não fui. Fiquei na mão, claro que não fiquei na mão, porque eu sempre fui oradora e eu assumi a tribuna, né? Mas eu fiquei bem decepcionada, porque ele me recebeu com tanto igual esse filho aqui, né? Eu vou, mas não foi. Então, isso acontece muito na nossa vida, quantas vezes até dentro de casa mesmo. Fulano, você me ajuda nessa empreitada aqui? Pode deixar, eu vou fazer, você não faz nada. E quanto que às vezes o outro que você nem espera, ele vai e faz. Acontece muito isso na nossa vida. Aí,
Jesus vai fazer uma outra pergunta. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Era aquele pai, né, dos dois filhos. Qual dos dois? Jesus estava ali falando para uma multidão. Disseram-lhe eles, o primeiro, aquele que falou que não ia, mas foi. E trabalhou na vinha. E como trabalhou na vinha do Pai. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Forte isso, né? Meretrizes quer dizer prostitutas. E publicanos eram aqueles homens cobradores de impostos e eles eram muito detestados pelo povo judeu. Por quê? Eles assim abusavam, cobravam taxas grandes, né? Os impostos, que eu até já falei com vocês, imposto de renda. Todo peixe que se vendia, né, que era a profissão maior ali na Judéia, e principalmente na Palestina, toda a renda da venda dos peixes, os publicanos já estavam lá para abocanhar, né, o seu pedaço, que era o chamado imposto daquela renda que aqueles pescadores tinham ali. Então, Jesus aqui está dizendo que os publicanos e as prostitutas entram primeiro no reino dos céus. Por que Jesus está fazendo essa comparação? É porque a gente não dá nada para essas pessoas. Não dá. A gente já logo discrimina, já não quer chamar para o trabalho. Porque a gente acha na cabeça da gente que eles não vão fazer. E, na verdade, são aqueles que muitas vezes fazem. Eu assisti uma palestra outro dia muito interessante, em que o indivíduo disse que, na hora que ele passou o maior aperto da vida dele, foi um ateu que ajudou ele. Não foi um religioso, foi um ateu. Ele recebeu consolo, ajuda financeira, um amparo desse ateu muito grande. E tem também um relato aí de um youtuber, que esses dias até a gente teve muita tristeza, né, de ver sobre a morte dele, que é o Massal, que ele falou que quando lá atrás o filho, há muitos anos, o filho dele suicidou. E quem mais ajudou ele foi um muçulmano. Por quê? Quando ele conversou com os católicos e com os evangélicos, eles falaram que o filho dele ia para o inferno, porque ele suicidou. E o muçulmano, não tem nada disso não. Seu filho está apto ao reino dos céus como qualquer uma outra pessoa. Não acredito que seu filho está no inferno. Porque se você ficar mentalizando essa questão do inferno, você vai atrapalhar a vida espiritual dele. Olha só, ele falou que aquilo para ele foi um conforto muito grande, porque é muito triste você perder um filho para um suicídio. O suicídio é muito triste, gente. E ainda vir um religioso e falar seu filho vai para o inferno, o caixão tem que ser lacrado. Naquela época que o enterro passava na igreja para o padre lá abençoar, sei lá, jogar água benta no caixão, o suicida não podia entrar na igreja. Isso é muito triste. Você vê seu filho, você naquela tristeza toda, e você vê essa discriminação porque o seu filho cometeu, errado, não estou aqui defendendo o suicídio, mas a gente não pode julgar. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Essas pessoas vão entrar primeiro no reino dos céus. Um outro motivo também é a sinceridade, é a franqueza que essas pessoas têm. Não quero, não vou. Mas lá no fundo são pessoas sinceras. São pessoas que quando também decidem ir, vão para valer. Porque vão com a vontade do fundo do coração. São diferentes daquelas que muitas vezes fala que vai, mas depois
não vai nada, não coopera, não chega na hora, leva na brincadeira, ou então te trai, te calunia, quer mudar o trabalho de qualquer jeito. Então, essas pessoas que a gente às vezes não dá o devido valor, que é o publicano aqui e a meretriz, muitas vezes eles estão na nossa frente, porque eles têm um modo de ver, um modo de acolher os irmãos que estão à volta, diferente de muitos daqueles, né? Como naquela época que Jesus não colocou, mas os escribas e os fariseus eram uns hipócritas. Jesus chama, lá no Evangelho, aqui no Evangelho de Mateus, Jesus chama eles de hipócritas, né? Fala uma coisa na tribuna, sobe lá no púlpito com aquela empáfia toda, com aqueles altares riquíssimos, todos ornados com prata, com ouro, mas não praticam, não praticam. E em matéria de dinheiro, eles estão sempre indo na frente com dinheiro, explorando, né? Como diz Jesus, explorando as pobres, das viúvas, com longas orações dentro dos seus lares, para poder pegar o dinheiro dessas viúvas. Então, o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso, para a gente não julgar. Porque as meretrizes e os publicanos entram primeiro no reino dos céus, para a gente não julgar essas pessoas, tá? Então, encerrando aqui o último versículo, Jesus vai dizer: porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes. Quem é João? É aquele que batizava. Não é João Evangelista não, tá, gente? João Batista, que antes de Jesus, ele foi o precursor, ele veio anunciar a vinda do Messias, que aliás era primo dele, né? Filho de Isabel, prima de Maria. Então, ele está dizendo aqui que ninguém acreditou em João. Entrava lá no rio, né? Próprio lá para fazer o tal do batizado, que era o Rio Jordão. Entrava lá, batizava, assistia as pregações de João, que João fazia muita pregação, né? Era bravo, gritava muito, né? Vivia com sua vida simples, porque ele tinha sido criado com os essênios, então ele era extremamente vegetariano, ele era aquela pureza de coração, não aceitava bebida alcoólica, não aceitava vida mundana. Então ele tinha, assim, uma preocupação muito grande em ser aquela pessoa reta, tão reto que foi que morreu por conta disso, né? Foi criticar lá o Herodes lá e acabou sendo decapitado. Então, Jesus aqui está dizendo: vocês não acreditaram em João. E vocês são seguidores, primeiro dele e meu. Mas os publicanos e as meretrizes creram, acreditaram em João. Aquilo que João pregava a respeito da vinda do Messias, eles ficavam de ouvido em pé ali e acreditaram e foram seguir Jesus, né? Jesus aqui ele não está falando dele, mas quantos de nós pregamos, anunciamos os ensinamentos de Jesus, mas a gente mesmo não pratica, porque a gente não crê. Vamos recorrer ao Sermão da Montanha. Lá no Sermão da Montanha, Jesus tem ensinamentos que muitos de nós não seguimos de jeito nenhum, inclusive a gente abomina. Quando Jesus fala para a gente perdoar as ofensas, se alguém obrigar a gente a caminhar uma milha, a gente deve caminhar com aquela pessoa 2, não joga fora não, caminha o dobro que ela está te obrigando. Amar os inimigos, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. E tem uma coisa, então, que a gente não aceita de jeito nenhum. Se alguém te bater numa face, dê a outra para bater de novo. Eu já ouvi tanta explicação para essa passagem aí, de bater na outra face.
Cada explicação mais esdrúxula do que a outra. Então, é isso mesmo. Não cria briga, não. Mesmo que você me bata de novo, eu não vou reagir. Eu não vou te bater de volta. A briga vai acabar aqui, né? E muitas outras situações. Se alguém te pedir emprestado, você deve emprestar. Se alguém te pedir, você deve dar. Se alguém roubar a sua capa, larga também o vestido. Ou é o contrário, não sei, agora eu nem me lembro. Então, Jesus aqui está dizendo dessa sinceridade em realmente segui-lo. Atender os apelos dele no que diz respeito à caridade, ao não sacrifício dos nossos irmãos, sejam eles quais forem. E aí entra o não julgamento. Não julgueis para não seres julgado. Não sacrifica. Não sacrificar. Se a gente for seguir Jesus, a gente não sacrifica nem os animais, quanto mais um ser humano. E a gente está vendo tanto sacrifício por aí, né, gente? Então, vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Nem depois de ver João, que vivia gritando, inclusive dentro ali de Jerusalém, e todas aquelas partes ali que todo mundo conhecia, aquele profeta que até chamavam de meio maluco, que gritava pelas ruas, e depois sumia para o deserto, se alimentava de mel e de gafanhoto, tinha uma pele de animal para cobrir o corpo, não importava com roupa, não importava com largos filactérios, como diz Jesus, né? Eu fui ver, né, nas franjas das roupas muito grandes, farfalhando por dentro das sinagogas. João não ligava para isso. Então, nem depois de ver João e agora me vendo com a minha pregação, vocês acreditam. E vem aquele simples, aquele puro de coração, mesmo que eles que sejam uma prostituta, mesmo que seja um publicano, me ouve e acredita naquilo que eu faço e pratica. Então tá aí, vou colocar meu livro aqui, gente. Ensinamento do nosso Senhor Jesus sobre os dois filhos. Aquele que fala que vai, mas não vai. E aquele que fala que não quero, não vou, mas vai. A gente está cercado de pessoas assim. Então vamos à nossa frase para a gente encerrar. Misericórdia quero e não sacrifício. Não quero sacrifício. Nenhum tipo de sacrifício, nenhum. No campo da família, da escola, da vizinhança, junto as pessoas no meu trabalho, sacrificar meu empregado, sacrificar meu chefe, sacrificar meus colegas. Não quero sacrifício. Não quero matança. Ficar sacrificando animais. Sacrificando seres humanos. Não quero sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha aí as prostitutas e os publicanos. Olha aí os lazarentos. Quantos lazarentos nós temos na nossa rua, dormindo ali na calçada. Quantos, né, moradores de rua, quantos mendigos tocam a nossa campainha para pedir uma comida, para pedir um pão, para pedir um agasalho nesses dias tão frios como está fazendo. Gente, estou lembrando agora quanto tempo que eu não compro cobertor. Amanhã mesmo eu vou lá comprar. Tá frio demais, frio demais. E quando eu compro 30, 50 de uma vez. E não quero saber também quem é que vai pegar. Ah, vai trocar lá na boca, não me importa. Tá sentindo frio? Toma cobertor para você. Ah, eles pedem, jogam fora. Gente, o frio é imediato, né?
Então eu não quero sacrifício. Quantas vezes eu saio ali fora na rua, dou uma volta no quarteirão, levando uma garrafa com um café bem quentinho, ou então um chocolate. Tem nada melhor para esquentar do que um chocolate. Teve uma vez que eu fui oferecer, aqui na esquina da minha rua, eu fui oferecer um chocolate, aí o homem já estava bem embriagado, ele perguntou assim, Gê, eu posso colocar uma pinguinha nesse chocolate? Eu falei, meu filho, é seu, você faz o que você quiser com o chocolate. Eu levo copo descartável, que não precisa de eu ficar entregando o vasilhame e depois querer que eles venham me devolver, eu levo descartável. Falei, meu filho, o chocolate que eu te dei é seu, você faz dele o que você quiser. E depois, gente, a necessidade é imediata. Então, esse não sacrifício, ele engloba tudo, tudo. Se eu tô vendo o outro sendo sacrificado, dormindo ali na rua, por que eu não posso tirar uma blusa do meu guarda-roupa e dar para ele? Por que eu não posso dar um cobertor? A meia, gente. Outro dia, eu olhei minha gaveta e falei, gente, eu tenho tanta meia. E aquele rapaz está dormindo ali em frente, eu vou levar uma meia para ele, bem grossinha. Ele ficou numa alegria, ele falou, ô tia, eles me chamam de tia. Eu queria que eles me chamassem de vó, mas eles me chamam de tia. Ô tia, meu pé tá tão gelado, brigadão aí, ó, brigadão aí. Né? Então, a necessidade, ela é imediata. É por isso que eu tô dizendo que amanhã de manhã eu vou lá comprar os 30, 50 cobertores. Gente, por falar da necessidade imediata, eu vou encerrar hoje não com a frase, mas eu vou contar uma história para vocês. Em Paris, na alta sociedade, duas amigas resolverem a ópera. Era uma ópera maravilhosa. Então elas se aprontaram com aquelas roupas farfalhantes, né? Todas com aqueles chapéus cheios de barangandã, né? Quinquilharias penduradas, e foram para a ópera. Chamaram a carruagem, era tempo de carruagem, não tinha carro ainda, e o cocheiro conduziu os cavalos e levou as duas à ópera. Quando as duas estavam entrando naquela escadaria daquele teatro maravilhoso, um mendigo deitado na porta, caído, estava nevando, fazendo muito frio, muito frio. Nas noites, né, chiques, muita neve. Uma delas tirou o casaco, aquele casaco de Vison, um dos casacos mais caros da época. Quando ela foi jogar o casaco em cima do mendigo, a outra falou, não faz isso, não faz isso. Vamos assistir a ópera, você vai desperdiçar o seu casaco. E vamos assistir a ópera. Após a ópera, a gente chega em casa, pega os agasalhos, vai ser até bom que a gente pode pegar mais, e vamos trazer e distribuir para esses mendigos. A outra, então, vestiu o casaco de novo, concordou com ela e trouxe assistir a peça. Assistiram, a ópera foi maravilhosa. Acabou, as duas saíram conversando sobre a ópera. Quando chegou na escadaria, aquela mulher do casaco de Vison lembrou do mendigo. O mendigo, cadê ele? Cadê ele? Começou a procurar para dizer para ele que ela ia em casa rapidamente buscar o agasalho para trazer para ele. O guarda que por ali passava, aquelas noites em que a guarda ficava para lá e para cá dando segurança, principalmente a porta daquele famoso teatro, o guarda disse, morreu esta madrugada de frio, morreu congelado. Hipotermia. A mulher então chorou copiosamente. E nesse momento,
precisou até da intervenção do guarda, porque o ímpeto dela era machucar a outra, xingar a outra, porque não deixou ela dar o casaco. Porque se ela tivesse dado o casaco de Vison, ela teria salvo uma vida. Fica aí para nossa reflexão. Sacrifício não quero. O mendigo morreu de frio. E aqui na nossa São Paulo tem muito isso. Pessoas, lá é muito frio, né? Aquela garoa que cai muito gelada. Lá no sul também. São pessoas que são sacrificadas porque não têm o agasalho. E quantas vezes nossos armários estão abarrotados de agasalhos. Eu desejo que Jesus nos abençoe e que a gente possa refletir profundamente na parábola dos 2 filhos, que, aliás, se encaixa também um pouco nessa questão dessa história que eu contei. Se aquela mulher tivesse seguido o ímpeto, tivesse falado com a amiga, não senhora, o frio é imediato, eu vou cobrir ele agora, eu posso comprar outro casaco de Vison. Que Jesus nos abençoe. E eu deixo aqui um beijo no seu coração,